Saudações, estimado irmão e irmã em Cristo Jesus. Hoje eu quero trazer para você um assunto muito comum, mas de uma forma totalmente diferente. Eu quero falar dos falsos profetas. Quero falar de uma forma que mesmo você lendo a Bíblia, talvez nunca tenha olhado desta maneira. Fique comigo neste vídeo para perceber algumas coisas muito importantes sobre os falsos profetas. Bom, desde os tempos antigos, a Bíblia já fala-nos dos falsos profetas. Desde o Antigo Testamento, vemos a Bíblia falar dos falsos profetas em Deuteronômios, em Jeremias, Ezequiel, em vários textos. Até no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus e os seus apóstolos também falam dos falsos profetas. No livro de Jeremias, no capítulo 6, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, haverá paz. É o que costumam dizer, quando em verdade não há a paz alguma, nem hoje, nem amanhã. Essa é a versão King James. Você vê que a Bíblia começa a falar sobre os falsos profetas como indivíduos que apresentam uma realidade que não é verdadeira. Eles começam a apresentar ao povo visões que não são de Deus. Eles apresentam uma promessa que não vem de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias e também no livro de Ezequiel que eles dizem que está tudo bem, há paz, há tranquilidade, enquanto na verdade não há paz. Eles tratam a ferida do povo como se fosse simples, como se não fosse grave, enquanto na verdade é grave. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que esses falsos profetas têm uma característica, que uma das características é a promessa falsa, a promessa de esperança falsa, a promessa de cura falsa, a promessa de apresentação de paz e tranquilidade, enquanto no fundo não há paz e não há tranquilidade. Ainda no livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: assim afirma o Senhor dos Exércitos, não dê ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhes sobe ao próprio coração e dizem uma palavra que não procede da boca do Senhor. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que o seguem, a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Então, essa é uma das características dos falsos profetas. Eles vão apresentar uma realidade. Há aqueles que desprezam a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Davi, quando pecou contra Deus, ele desprezou a palavra do Senhor. Mas esses falsos profetas vêm dizer para os que desprezam a palavra do Senhor que não vai vos acontecer nada. Está tudo bem. Fiquem tranquilos. Essa é uma característica dos falsos profetas. Só que o que eu quero trazer para você é uma abordagem totalmente diferente. Eu não quero que você se preocupe em identificar os falsos profetas, não. Eu só quero te mostrar o que a palavra de Deus fala sobre eles e como você precisa se proteger deles. A palavra de Deus vai continuar dizendo no Novo Testamento, Jesus Cristo vai dizer que, cuidado, acautelai-vos, porque virão falsos mestres, falsos profetas, no livro de Mateus, no capítulo 7. E Jesus Cristo vai dizer que eles vêm disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Presta atenção, eles vêm disfarçados como ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. Então no versículo 16 ele vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de espinheiros ou figos em ervas daninhas? O que Jesus está tentando nos dizer aqui é o seguinte: existirão sim esses falsos profetas, virão, só que eles não vêm de forma que você perceba.
Aqui eu abro um parênteses. Existem muitas pessoas que se levantam por aí, profetizam coisas e tudo mais. E logo de primeira você diz, não, aquele é um falso profeta. Mas a palavra de Deus diz que esses que são falsos profetas, eles virão disfarçados. O que isso significa? Significa que você não vai identificá-los de primeira. Então, presta atenção. Esses que você vê e logo de primeira diz que são falsos profetas porque falam coisas de qualquer maneira, muitas vezes são distrações de Satanás para que você se distraia e não se concentre naquele que realmente é falso profeta. Esses muitas vezes são pessoas que não estão bem de saúde, não estão bem mentalmente. São distrações do inimigo para te impedir de ver a realidade. Porque a Bíblia fala do falso profeta como alguém que vem disfarçado, que você a priori não vai identificar. Como diz a Bíblia, Satanás se transfigura em anjo de luz para o que? Enganar o povo. Então você vai perceber que esses falsos profetas não são aqueles que você vai identificar a priori, mas são aqueles que vão sorrateiramente entrar no lugar sem você perceber. Por isso, há de ver que no livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, uma coisa muito importante. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade, movidos por sórdida ganância. Tais mestres explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Presta atenção, meu amado. Você precisa entender que o falso profeta não é aquele que profetiza, não é necessariamente aquele que profetiza e a coisa não acontece de forma alguma. No livro de Deuteronômios, Moisés vai dizer que, sim, se existir alguém, se levantar-se alguém diante de vós que se diz profeta e fala alguma palavra e essa palavra se cumpre, e mesmo assim ele depois vai dizer, vamos servir a outros deuses que vocês não conhecem, ele diz que não, este não é o verdadeiro profeta, não o sigais. O que quer dizer então nesse texto? Quer dizer que pode sim um falso profeta falar e as coisas acontecerem, mas o falso profeta vai ser descoberto pelos frutos. E veja que uma árvore não dá fruto porque quer. Uma árvore dá fruto porque é sua propriedade. Por isso, o fruto não vem logo que a árvore é plantada. Não. Por isso, o falso profeta, quando vem, ele vai ser piedoso, vai ser amável, vai ser doce, vai se interessar contigo, vai se mostrar amigável, vai se mostrar quem tem realmente interesse por ti, que te ama. Mas no fundo, ele é um lobo devorador, como diz a palavra de Deus. Então, esses frutos vão aparecer, e esses frutos são próprios da árvore. Não são frutos que ele deseja produzir, porque o que ele deseja produzir é aquilo que intencionalmente mostra. Mas os frutos aparecem depois, os frutos aparecem a posterior, quando a árvore já está pronta. E é aí onde começam a aparecer heresias, começam a aparecer palavras que vão contra aquilo que Cristo vai dizer. Palavras de paz, enquanto na verdade não há paz. Os falsos profetas são aqueles que vão te fazer ficar confortável com o teu pecado. Vão dizer para você que não tem nenhum problema. Venha assim mesmo e permaneça assim, que um dia as coisas vão acontecer. Mas nós percebemos que a palavra de Deus, a primeira coisa que faz quando vem até nós é nos confrontar. Mostrar que nós estamos a caminhar para o inferno e que precisamos nos arrepender. E que não existe nenhuma outra maneira de herdar o reino dos céus sem arrependimento. Essa aqui é a palavra. Mas o falso profeta não vai te dizer isso. Mas ele não vai te falar isso de primeira. Ele vai aparecer como quem te ama, como quem realmente se importa contigo, como quem se importa com a tua dor. E vai sorrateiramente introduzindo heresias, negando a verdade das Escrituras. Por isso, é muito importante que você não siga pessoas,
você se foque na palavra de Deus. Você se foque naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a primeira coisa que a Bíblia vai fazer é confrontar a ti. Se você ouvir alguém que não confronta o teu pecado, alguém que não fala de que você está caminhando para o inferno e que você precisa se arrepender, como foi a mensagem primária de Cristo, então essa pessoa há uma necessidade de você ficar em alerta. Por quê? Porque é importante que essa pessoa venha primeiro de forma amigável, para que depois introduza a você destruição. Amados irmãos, nós estamos em tempos difíceis. Tempos onde muitas coisas estão a se levantar. Não se preocupe com esses que facilmente você identifica que são falsos profetas. Preocupe-se com aqueles que aparentam ser bons, mas o seu motivo, o motivo de estar contigo é pura ganância, para massagear o seu ego e levar você para um caminho de destruição. Tanto é que Jesus Cristo vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E depois ele vai dizer, eles vão dizer, não, nós profetizamos em teu nome, fizemos coisas em teu nome, e realmente fizeram, e aconteceram milagres. E Jesus vai dizer, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. E o praticar o mal aqui não é um mal visível, não é porque eles vão insultar, eles vão humilhar as pessoas, não é isso. O mal que diz é que eles estão a conduzir as ovelhas, estão a conduzir o povo de Deus para um lugar errado. Tanto é que no livro de Ezequiel, no capítulo 13, no versículo 10, a palavra vai dizer, visto que fazeis meu povo desviar-se da verdade, pregando paz quando na verdade não há possibilidade alguma de paz, e quando labutam na construção de um muro fraco e tentam esconder sua fragilidade rebocando com argamassa e passando cal. Da mesma maneira, rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Eles jamais voltarão a ser presas fáceis do vosso poder nefasto. A palavra vai dizer que há uma intenção desses, de um muro que está rachado, um muro que está em problemas, eles rebocam por fora e põem cal. Só que Deus vai dizer, eu vou mostrar essa ferida, porque eles aquilo que está ferido, eles não curam a ferida, eles tapam a ferida. Mas Deus vai dizer, não, eu vou tirar o meu povo das vossas mãos, porque é povo de Deus. Nós somos povo de Deus e vem pessoas para destruir. Então, nós precisamos estar atentos a essa realidade. Não se preocupe com esse que ali está aí a falar coisas que não vão ser, que identificamos facilmente. Não, preocupe-se com aquele que é sorrateiro. Foca-te na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore na presença de Deus para ter discernimento. Prepara-te, porque esse tempo já chegou e cada vez mais difícil vamos ficar. Então, você precisa se apegar à palavra de Deus. Não a profecias, não a sonhos, não a visões que talvez nem sequer vêm de Deus. Visões que existem para massagear o teu ego, profecias que existem para massagear o teu ego, enquanto na verdade você nunca se converteu, enquanto na verdade você está vivendo uma vida de pecado. Não é essa a palavra de Deus. A palavra de Deus vem para confortar e mostrar o teu erro. Então, que Deus possa lhe abençoar. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.